A alegria deste mundo é passageira. A alegria deste mundo é passageira. Prova disso. Você compra um celular e daqui a pouco esse celular já não está bom. Você tem que comprar outro e você tem uma nova alegria. Você compra um carro e daqui a pouco não está bom aquele carro. E você compra outro e fica feliz. E nós vemos uma humanidade que vive em busca da alegria. Essa alegria que muitas vezes a pessoa conquista comprando um bem, comprando outro, viagem aqui, viagem ali. Todavia, nós sabemos, todo aquele que conhece as Escrituras sabe que se você tiver dinheiro, se você não tiver dinheiro, se você tiver bem, se você não tiver, isso não importa. O que importa é ter uma alegria que não é explicada por palavra nenhuma nessa terra. Uma alegria que você tem ela, se você for simples, se você não for simples, se você for grande, se você for rico, se você for pobre, se você tiver essa alegria, ela preencherá todos os vazios, todos os cantos do seu coração. E eu acredito que é esta a alegria que está faltando para os seres humanos habitarem em paz nessa terra. Louvado seja Deus. Veja bem, veja essa palavra que Cristo disse. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Veja bem, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então vai ter aqueles que não vão ser salvos, simplesmente porque eles não creram para ser salvos. Eles não creram em Jesus, eles não foram batizados. Mas você que crê, você que crê, você que crê, você que crer e for batizado, você será salvo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Veja bem, você que crê. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quando você salva um documento na internet, no seu computador, no seu telefone, fica salvo, você não perde. Mas quando você não salva, fica perdido. Então, está aí a explicação, baseada na palavra de Deus, baseada nesta palavra. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, eu entendo, você entende. Quando você olha ao seu lado, quantas pessoas perdidas, quantos jovens já perderam para as drogas, aleluia, para a bebida, para a cachaça. Quantos jovens, quantas mulheres que eram para ser pessoas abençoadas, com seus filhos, com sua família, ter uma família abençoada, não são perdidas na prostituição, estão perdidas, ficando com um, ficando com o outro. Quantas mães estão desesperadas sem saber o que fazer de seus filhos. Veja essa palavra. Aquele que crê e for batizado será salvo. Não, é aquele que crê. Deus não obriga ninguém a crer. Você crê se você quiser. Se fosse assim, todos eram para crer obrigatoriamente. Não, você tem o livre-arbítrio. Você ouve a palavra. Você escuta a pregação do Evangelho. Evangelho este que salva, que cura, que liberta, que leva para o céu. Mas você não é obrigado. Você não é obrigado. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. E outra coisa, perseverar até o fim. A Bíblia diz, aqueles que perseveram até os fins será salvo. Uma palavra conclui a outra. A Bíblia são 66 livros, um livro conclui com o outro. Um livro é unido com o outro e anda em sincronismo com o outro. Ou seja, aquele que crer e for batizado será salvo. Tudo bem, eu criei, fui batizado, pois é, agora a palavra é essa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Um soldado, ele precisa vencer. Um soldado, ele tem que estar apto, pronto para a guerra. Louvado seja Deus. E a batalha? A guerra está travada? Tá, tem muitas batalhas. E nós precisamos de força. Nós precisamos de renovo. Nós precisamos ter um general desta guerra na frente das nossas vidas. E esse general não é nós. Nós somos apenas soldados. O general é aquele que é o general dos generais. Aquele que é o rei dos reis e o senhor dos senhores e o juiz dos juízes. Aquele que vai julgar a todos.
aquele que não aceita suborno, aquele, louvado seja Deus, que é a fonte das águas vivas, aquele que não se corrompeu, aleluia, aquele que é a fonte das águas da vida, aquele que disse, aleluia, 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 que ia salvar, que é o Salvador, que derramou sangue em favor das almas dos seres humanos, louvado seja Deus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Está essa palavra em Marcos, está essa palavra em Mateus, está essa palavra em Lucas, se eu estiver enganado, em João. Ou seja, os 4 evangelistas apregoaram um texto comum, uma palavra comum. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então esta palavra, Jesus disse, a ordem não foi dada pelo STF, não foi dada pelo presidente da República, a ordem não foi dada, louvado seja Deus, por Bolsonaro, por Lula, a ordem não foi dada pela Polícia Civil, pela PF, não. A ordem foi dada por aquele que veio do céu, aquela autoridade do céu, não foi a autoridade da terra. E a Bíblia ainda diz em João que aquele que vem do céu é sobre todos. Então a autoridade veio do céu. Ide por todo mundo e pregai. Pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Louvado seja Deus. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. O Evangelho está sendo pregado em todo mundo. Deus poderia usar anjos, mas Deus preferiu a sua obra mais perfeita, aleluia, um ser humano, aleluia. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Deus não poupou nem o seu mesmo único Filho, mas Ele o enviou para que a humanidade seja salva. É preciso crer em Jesus. Não existe outra ponte que leva um homem a Deus, a não ser o Filho unigênito do Pai. João Batista disse, olha aí, ó, eis aí, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Porque o cordeiro, o animalzinho cordeiro não estava adiantando mais. Matava-se cordeiros, mas não estava adiantando. A lei, ela ficou enferma, ela não estava servindo mais para salvar. Então, Deus teve que enviar o seu próprio cordeiro, Jesus Cristo. Então, por isso aí, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Porque o pecado não é uma criancinha, você não tem que ficar brincando com o pecado, não brinque com o pecado. O pecado leva à morte. Muitos estão no inferno neste momento por causa dos seus atos pecaminosos, por causa da corrupção. Mas Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus te abençoe em Cristo Jesus.